E aí, como é que passaram a semana? Tudo bem? Tranquilo? Gente, boa noite. Bom dia, Boa noite, boa noite. Denise. Oi, Gabriel, tudo bem? Joia, como vocês estão? Bonito fundo de terra, hein, Paulo? Pois é. Hoje eu resolvi abrir a janela. Aí sim, hein? Oi, Ana, Rosângela. Boa noite. E o Joaquim? Tá bem, já tá aqui com a gente. Oi, Carolina, Miriam. Ah, minha cunhada tá aqui. Ah, bem-vinda. Paola, cadê ela? Ela já deu uma boa noite no chat para mim. Boa noite. Cadê a Ivana? Não tô vendo todo mundo aqui. É, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tá fazendo isso daqui. Não, você tá fazendo. Bom, a Ivana está aí, a Ana, o Gabriel, a Larissa no final, né? Gente, deixa eu dar as boas-vindas aqui oficialmente a todos e dar alguns recados iniciais aí. Nós temos alunos participando da aula de hoje e temos também convidados aí, ouvintes, tá? Todos são muito bem-vindos, espero que aproveitem bastante esse nosso bate-papo. A única coisa que a gente pede aos convidados que fiquem com o microfone desligado e se tiver alguma dúvida, coloque no chat, só para a gente, né, potencializar a discussão aí entre os alunos, tá? Mas se acharem também que é importante falar alguma coisa, pode abrir o microfone, não tem problema não. O mais importante de deixar o microfone fechado é para não captar som ambiente aí, eventualmente o barulho da casa aí durante a aula, ok? Nós vamos iniciar a nossa aula aqui, né, em respeito ao horário e às pessoas que estão presentes. Vamos colocar nossa agendinha aqui. Hoje nós teremos, na leitura da agenda cristã, nós teríamos a Regina, que é da turma da tarde, mas hoje aconteceu o desencarne do pai dela e ela está se deslocando para o Paraná. Então, a Fernanda, que é também da parte da tarde, da turma da tarde, vai fazer a leitura para a gente. Eu aproveito aí para pedir a todos que durante a nossa prece e as nossas vibrações, que nós mentalizemos aí a Regina e seus familiares, pedindo a Deus que receba o pai dela, que a espiritualidade esteja com ele nesse momento de transição e que conforte também os familiares, que mesmo para nós espíritas é um momento difícil, né? Nós sabemos que por mais que a gente tenha a consciência, né, da transição, da vida eterna, é um momento difícil. Então deixo aqui já essa solicitação. Depois a Ana vai fazer os comentários do Evangelho para a gente. E o nosso tema depois será abordado e discutido por todos, que é a lei de liberdade, livre-arbítrio e responsabilidade. Ao final teremos as vibrações com o Gabriel e a prece final com a Larissa. Ok? Então, eu gostaria que a Fernanda fizesse para nós a leitura da agenda cristã. Fer, por favor. Tudo bem? Boa noite, gente. Então, vamos lá. Primeiro, peço desculpa que, como foi de última hora, eu não consegui me preparar, tá? Então, eu vou fazer a leitura e aí depois eu coloco a minha reflexão. Medicamentos evangélicos. Ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute, elevando. Seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Eu acho que essa mensagem caiu como uma luva com a situação que a gente vem passando, né? Tudo que a gente precisa, muitas vezes a gente não consegue, porque é muita tensão, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo,
Mas eu acho que é tudo isso que a gente precisa para acalmar os nossos corações, para ter fé, para esperar tudo isso passar, né? Principalmente para esperar o amanhã, que é o final da oração. E com certeza isso faz parte do nosso dia a dia, isso é importante para a gente todos os dias, mas acho que na situação que a gente vem passando hoje, é uma mensagem mais que perfeita. Muito bom, Fernanda. Quem mais gostaria de fazer algum comentário sobre essa mensagem maravilhosa aí da agenda cristã? É uma mensagem que é totalmente antagônica, né, à ansiedade, né, que nós vivemos. Ela nos remete à serenidade. Como a Fernanda bem colocou, ela é extremamente oportuna para esse momento, né, para que nós aprendamos. Nós estamos forçados a ficar, né, em casa, paralisado em algumas situações. Então, vamos aproveitar esse momento realmente para ter serenidade, né, para ter fé no porvir. Se a gente acreditar que realmente, né, tudo aquilo que a gente estuda, que a gente fala muitas vezes, que a gente prega enquanto espírita, né, que é a eternidade da nossa existência, né, da imortalidade do espírito, não tem por que a gente ficar desesperado. Isso não quer dizer que a gente tem que ser negligente, mas que a gente tem que ter serenidade, tranquilidade e vivenciar esse momento da melhor forma possível. Ok? Mais algum comentário? Hoje o Léo não está aí, né? O Léo que abre as discussões. O que me chamou bastante atenção, vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Em relação acho que a positividade que a gente tem que ter. Ele fala várias palavras: alegre, contente, feliz. Então, apesar das provações e das dificuldades, das situações que se apresentem para a gente, eu acho que conseguir se manter positivo para enfrentar tudo isso já é, assim, metade do caminho andado para a superação de tudo. E nesse momento que a gente está vivendo, tá difícil ser positivo, porque tem muita gente querendo passar muitas mensagens negativas, mensagens ruins. Então a gente tem que filtrar muito isso e ter muito esse discernimento, né, de ser seletivo com as coisas, para o nosso próprio bem, do ambiente que a gente vive, da nossa casa, com quem a gente tem contato, né? Tem que ser muito seletivo e procurar manter essa positividade. Com certeza, com certeza. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vi uma mensagem, tem uma página do Instagram que eu sigo acho que é Diário Espírita 1, e é uma moça que ela posta várias mensagens, e esses dias ela postou uma coisa bem que casa com a Helenice e com a agenda cristã também, falando exatamente desse padrão vibratório que está imperando no mundo, né? Seria uma fase de passagem para a regeneração do nosso país, do nosso planeta, e tem muita força atuando, e que se a gente manter um padrão de vibração para essas coisas ruins, nessas mensagens, a gente vê as coisas ruins, elas propagam muito mais que as coisas boas, né? As pessoas que sobreviveram, os idosos que saíram da UTI também, então tem muita coisa acontecendo boa que não tem esse impacto que a coisa ruim tem, porque não é o que vende e tal, enfim. E ela põe exatamente isso, que se a gente conseguir colocar uma vibração melhor, nós vamos ter sono melhor, vamos ter tudo melhor do dia a dia, né? Mas realmente é difícil, a gente só vê a tragédia. Mas eu acho que era só para reforçar a posição da Helenice aí, que eu concordo plenamente. Legal, muito obrigado aí a participação de vocês. Vou pedir então para a Ivana fazer a nossa prece inicial. Agora eu coloquei, estão me ouvindo? Perfeito, Ivana. Tá. Então vamos agora, reunidos nós aqui, não só material, mas espiritualmente, pela comunhão de boas intenções e bons pensamentos voltados para o bem. Pedimos uma proteção dos bons espíritos e dos mentores para que possamos receber com muito amor os ensinamentos da noite de hoje. E que o Paulo seja iluminado para poder transmitir todas as mensagens e todos esses ensinamentos. Que assim seja.
Assim seja. Muito obrigado. Ana, você faz os comentários do Evangelho para a gente? Sim. Então, o Evangelho de hoje... Me ouvem bem? Perfeito. Tá. O Evangelho de hoje, então, é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Dos itens 7 a 10. E, especificamente, esses tópicos, eles têm como subtítulo aí o Mistérios Ocultos aos doutos e aos prudentes. Na minha versão está como doutos, mas alguns já devem ter outros, né? Que são doutos, era o que se chamava de sábios antigamente. E eu vou ler só a primeira linha que tem aqui, que é o que rege esse período. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. É o trecho de Mateus 11, 25. Então, o que ele fala nesses tópicos aqui, com relação a esse trecho, é que esse conhecimento ele foi repassado aos mais humildes, porque eles não se consideravam superiores a ninguém, né? Eles não eram orgulhosos ou vaidosos, né? Dizendo conhecedores do saber mundano e se recusando a admitir Deus. E que isso se aplica muito hoje aos incrédulos, que negam Deus, que negam o espiritismo, que se recusam a procurar entender um pouco mais, a procurar aceitar, né? E que esse conhecimento, quando ele diz que isso se aplica aos simples, aos mais humildes, é porque estes reconhecem, né, a verdade, reconhecem Deus, reconhecem a mensagem, procuram aprender e têm a humildade do aprender, né, que é o mais importante. Então, isso para os dias atuais está muito relacionado ao orgulho, né? Que nega o reconhecimento da verdade, que nega a busca de alguma outra coisa que não seja o conhecimento mundano, e que o que é preciso fazer é vencer esse orgulho, seja por vontade própria, né? Ou, como a gente costuma dizer, por necessidade, né? Se não é por amor, é pela dor. Mas que em algum momento tem que vencer essa barreira do orgulho e se abrir ao entendimento da doutrina, reconhecer Deus e reconhecer o espiritismo e reconhecer a verdade, né? Então, é isso que ele discorre nesses tópicos aí de 7 a 10 do Evangelho. Aí, se alguém quiser contribuir. Muito bom, Ana, obrigado. Vamos lá, alguém gostaria de complementar? Ter alguma pergunta sobre o trecho do Evangelho? Na hora que ele fala sobre, tem uma parte aqui do 9 em diante, ele fala assim, sua vez chegará, mas primeiro é preciso que sintam as angústias das trevas. Essas angústias das trevas que ele diz, seria a mesma coisa que a gente está passando agora, esse negócio, não a angústia, mas o que a gente está passando agora seria mais ou menos isso que ele fala das trevas ou algo mais? Então, é mais ou menos, Rosângela, se a gente entender assim, ó, se hoje eu estou em desespero, se eu estou nessa situação e entro em pânico, né, eu estou nessas trevas, porque é a treva da ignorância, né? Eu acho que o Evangelho, ele trata, esse trecho do Evangelho, ele trata de uma forma bastante clara as questões do orgulho e da humildade, mas ele também traz um tema que está totalmente ligado à nossa conversa de hoje, né? Que é do livre-arbítrio e da justiça divina. Por quê? Porque as pessoas têm a escolha de querer acreditar ou não querer acreditar, de querer buscar a verdade ou permanecer na ignorância. Tá? E a justiça divina faz o quê? Exatamente isso. Para cada um de acordo com a sua escolha. Né? Então, aqueles que estão em desespero é consequência
da sua ignorância, né? Às vezes da sua teimosia e não querer buscar o conhecimento, buscar a verdade. Né? Eu acho que ele trata bastante isso. Quando ele fala lá dos doutos e dos prudentes, né? Na época, na linguagem da época, douto era aquele que achava que sabia tudo, né? Que era inteligente, que estava acima dos demais. E o prudente é aquele que negava a existência de Deus, que não incrédulo totalmente e se recusava a aceitar. Então é uma questão de escolha. Eu escolho ser assim ou não ser assim. Tá? Então é exatamente isso. Essas trevas, elas podem sim ser comparadas com o momento que nós estamos vivendo hoje. Tem muita gente que está vivendo uma situação de treva, né? Mas por quê? Porque realmente se recusa a enxergar as coisas de uma forma mais tranquila, mais serena, acreditar na justiça, né? Na misericórdia divina, saber que tudo tem um porquê. Deus não permitiria que isso estivesse acontecendo se não fosse necessário para que nós estivéssemos nesse processo de evolução. Ok? Obrigada. Imagina. Mais alguém? Antes de entrarmos aí no nosso tema de hoje? A Gláucia, Osibéria, que estão presentes aí, gostariam de complementar alguma coisa? Não, tá tudo certo. Então tá bom. Boa noite, viu, Osibéria? Eu vi que você está na sala. Seja bem-vinda sempre. Obrigada, Paulo, por me notar. Então tá bom. Vamos lá. Então vamos para o nosso bate-papo de hoje. Livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Nós já falamos já na aula passada, vamos falar ainda um pouco mais nas próximas aulas, né? Que é a lei da liberdade, né? Tem aí essa questão do livre-arbítrio. Essa figura, não sei se está bem nítida para vocês aí, mas ela mostra, né, um homem e dois caminhos à frente, né? Onde o da direita está mais iluminado e o da esquerda está mais cheio de névoas, né? Neblina. Eu e o Gabriel, com certeza, no primeiro momento, iríamos escolher da esquerda, né? Porque não tem sol, não ia queimar nossa careca, né? Ia até se arrepender lá depois, né? Mas talvez vocês escolhessem o da direita. Então, o livre-arbítrio nada mais é do que isso, né? Quando nós estamos diante de uma situação onde eu tenho duas ou mais possibilidades de escolha, eu tenho que fazer uma. E aí eu faço a minha escolha. Isso não tem nada a ver com certo ou errado, né? Aquele momento eu faço a escolha. Depois a gente vai discutir lá na frente consequências, responsabilidade e tal. Mas o livre-arbítrio é isso. Eu posso escolher. Eu posso, né, como eu brinquei no começo, escolher o caminho da esquerda porque não tem sol e não vai queimar minha careca, né? E depois me perder no meio da neblina, ou eu posso escolher o caminho da luz e caminhar por ele, né? E eventualmente, se eu não passei o protetor, também pagar o preço, né? Da minha imprudência e imprevidência de não ter tomado os cuidados devidos. Mas eu tenho que fazer a minha escolha. Ok? Tudo bem? Então, agora nós vamos falar de livre-arbítrio e responsabilidade. Antes de passar para o próximo slide, eu queria a participação de vocês aí dizendo o seguinte: vocês acham que existe uma relação entre livre-arbítrio e responsabilidade? Como é essa relação? Qual é o grau dessa relação? Um de cada vez, hein, por favor. Eu acho que o livre-arbítrio é nosso, a gente tem o direito e a possibilidade de escolher as coisas e a responsabilidade por essa escolha. Então, você colocou aí o caminho mais nebuloso, pode, naquele momento, ser o mais rápido, um atalho, mas ele vai te trazer consequências. Não que seja errado você optar por aquele, isso é liberdade, é o livre-arbítrio. Você pode optar por ele, mas a responsabilidade vem também, a responsabilidade é inerente. Você escolheu, vai ter aquela. Não dá para você fugir, né? É ação e reação. A semeadura é livre, a colheita não. Então, acho que eu entendo isso aí. Chegou um membro aqui, ó. Oba! Tudo bem, Larissa? Bem-vinda. Obrigada. Mais alguém quer comentar alguma coisa ou não? De ter a responsabilidade
de lá na frente, quando já escolheu o caminho de manter a palavra ou manter a responsabilidade, assim, não fugir da responsabilidade que foi escolhida e ter, assim, a firmeza de manter a escolha. Legal. Então vamos lá. O Gabriel, acho que ele já tinha visto na apresentação, né? Olha lá. Exatamente o que ele falou. Ó. Livre-arbítrio, a capacidade de plantar o que você quiser. Né? Só que tem, né, a lei da liberdade, que é uma lei natural, nos dá o livre-arbítrio. E tem uma outra lei natural, que é de causa e efeito, que traz a questão da justiça, da caridade. Ela fala assim, colher exatamente aquilo que você plantou. Então, eu posso plantar o que eu quiser, mas se eu plantar tomate, eu não vou colher maçã, do contrário, e vice-versa. Né? Então, é essa relação que nós temos que ter consciência. Tá? Eu posso, eu tenho liberdade de pensar, tenho liberdade de agir, mas eu tenho que saber que eu sou responsável. Nós vamos falar bastante de responsabilidade, mas eu gosto de lembrar sempre, quando se fala em responsabilidade, que culpa é diferente de responsabilidade. Responsabilidade é um sentimento positivo, importante, necessário. A culpa não, tá? A culpa não. A culpa só nos vitimiza, só nos põe para baixo. Né? Então, mesmo que eu tome uma decisão equivocada, eu tenho que assumir, como a Rosângela bem colocou, assumir a responsabilidade da minha escolha, mas não tenho que ficar me culpando. Né? Se eu cometi algum erro e esse erro prejudicou alguém, eu vou procurar reparar esse erro na medida do possível e não cometê-lo novamente, assumindo todas as responsabilidades pelo meu ato, mas não ficar me culpando e martirizando. Isso não agrega absolutamente nada, ok? Desde que não seja fanático, né? Então, o fanatismo, né, que a Rosângela está comentando aqui, antes de iniciarmos, ela leu um trecho do capítulo 6, que é da próxima aula da Agenda Cristã, que fala sobre o fanatismo. Né? E eu estava dizendo exatamente isso para ela, que o fanatismo ele se aplica em vários contextos. Né? Eu posso ser fanático no futebol, na política, na religião, ou nas minhas convicções do dia a dia. Né? Isso sempre é complicado, mas é uma escolha minha. Se eu fizer essa escolha, Rosângela, através do meu livre-arbítrio, eu tenho que saber que vou ter consequências. Em algum momento, né, isso vai me trazer consequências. Ok? Mas será que o fanático ele vai ter essa consciência que ele vai ter lá na frente o que ele plantou, ele vai colher? Será que ele vai ter essa consciência sendo fanático? Então, mas lembra da aula passada que nós falamos de liberdade de pensamento e liberdade de consciência? Né? Que a consciência é a questão do julgamento, da formação de juízo de valor. Algumas pessoas têm e outras não, mas a gente não pode impor isso a elas. Por isso nós discutimos a aula passada. Né? Eu sou livre para ter a minha consciência e posso ter uma consciência equivocada. Né? Se eu achar que isso aqui é pau e você achar que é pedra, e de repente você está certo, é uma pedra, mas eu estou equivocado, né? Eu tenho o direito de pensar e ter a consciência equivocada. Vou responder por isso lá na frente. Né? Vou sofrer as consequências, não no sentido de castigo, né? Mas às vezes a gente fica patinando a nossa evolução num caminho, as coisas começam a dar errado na nossa vida, a gente não sabe por quê. Né? Muitas vezes reflexo das nossas escolhas. Muitas vezes não, a maioria, se não a totalidade delas. Ok? Então, o conceito de livre-arbítrio. Né? Vou pegar aqui um conceito de dicionário. Ele fala assim, ó, é a liberdade que o homem possui de agir por conta própria, ou seja, de fazer aquilo que deseja, independente de estar certo ou errado. Lembra que eu falei lá na figurinha dos dois caminhos? Né? Eu vou escolher um caminho, não importa se vai ser certo, se vai errado, vai ser errado. Eu posso escolher, eu tenho esse direito. Ninguém pode me impedir de fazer a escolha. Eu faço a escolha, tá? Sabendo que depois lá na frente nós temos a sua consequência. Se eu escolhi o caminho melhor, né? Vai ser mais brando, mais sereno. Se eu escolhi o mais difícil, eu vou ter lá os obstáculos que estavam no caminho. Ok?
E aí vamos entrar lá no Livro dos Espíritos, trazendo esse conceito do livre-arbítrio para a doutrina espírita, à luz da doutrina espírita. A pergunta 843, o Kardec pergunta assim para os espíritos: o homem tem livre-arbítrio? O que vocês acham que os espíritos responderam? Sim. Sim. Sim, ó. Eu torço pro Corinthians, olha. Aê! Escolha é minha, né? Eu tenho o direito de escolher, certo ou errado, eu tenho direito, né? Então, Boa escolha. a resposta foi a seguinte, ó. Uma vez que o homem tem liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, seríamos uma máquina. E isso, se não existisse, seria contrário à vontade divina, que nós vamos ver aqui. Qual é o desejo de Deus para com as suas criaturas? Vai cair na prova essa pergunta. Qual é o desejo de Deus? Por que ele nos criou? Como ele nos criou e para quê? Ele nos criou para a perfeição, né? Nos criou simples e ignorantes, visando a nossa perfeição, a nossa evolução até chegar à perfeição. E se nós fôssemos máquina, nós chegaríamos à perfeição? Nunca. Jamais, né? Ficaríamos estacionados sempre naquele lugar, né? Sempre. Exatamente. Então, é assim, o homem tem a liberdade de agir e de pensar justamente para que ele possa evoluir. Né? Senão ele seria uma marionete, um robozinho lá. Né? Ok? Então, essa foi a resposta para essa pergunta. E aí vem a pergunta. Aí, na 844 aqui, acho que é 845 que a gente vai ver também, ele fala do homem encarnado. Tá? Quando ele fala aqui do homem, vamos trazer para nós encarnados. Desde o seu nascimento, tem o homem livre-arbítrio? Pergunta 844. O que vocês acham? Bebezinho tem escolha? Não. Eu não quero uma madeira, eu quero água. Mateus, não quero uma madeira, eu quero cerveja. Papai está tomando Não, cerveja. até a certa idade são conduzidos por nós, né? É. Responsáveis por eles, né? Até ter uma consciência maior para poder ter exatamente esse livre-arbítrio, né? A maturidade para começar a distinguir o que ele deseja fazer de fato, né? Legal. Eu Mas, acho que, não sei, eu fiquei pensando que talvez tenha, mas os pais têm o compromisso de isso. orientar e de, né? Aham. Se não quiser Conduzir, comer né? papinha, não vai ter quem faça ele comer papinha, meu. Então, aí, Tem essa também, né? eu acho que aí Você põe na boca e ele joga para fora. vai fazer o que for, mas não vai engolir, não. Mas aí você deixa ele. Aí deixa ele um período sem comer, que você vai ver rapidinho como ele engole papinha todinha, cara. Todinha. Se a gente partir daquele slide primeiro que você colocou lá, que a pessoa estava na frente de dois caminhos. Então, a criança está na frente de duas opções. Ela pode escolher. Então, assim, lógico, não é com aquela maturidade, mas dentro do universo dela, ela vai fazer a escolha do que é melhor para ela naquele momento. Então, ela já goza de um certo livre-arbítrio, só que não com a responsabilidade de um adulto. Acho que a diferença é essa. Vamos ver o que os espíritos responderam para a gente saber se estamos no caminho certo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. À medida que o tempo passa, a liberdade vai evoluindo e seus objetivos mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. É exatamente isso que nós falamos aqui. Né? Tem o livre-arbítrio? Sim, mas de uma forma bastante limitada no primeiro momento, de acordo com as suas características. E aqui eu quero chamar a atenção numa coisa muito importante, que todos vocês, a Elinice falou, Gabriel e Larissa falaram, Matheus também falou, que é a responsabilidade dos pais nas crianças de tenra idade. Né? Então, volta naquela reflexão. Nós estamos exatamente na família em que precisamos. Né? Nós estamos encarnados com aquelas pessoas que estão junto conosco para nos ajudar no nosso processo evolutivo e que, para nós, de alguma forma, consigamos contribuir com a evolução desses irmãos. Então, olha só a responsabilidade, nós que já somos pais, aqueles que não são e os que estão prestes a ser. Né? Olha a responsabilidade que nós temos, né, Gabriel e Larissa?
né? Aquele serzinho que vem, muitas vezes com uma bagagem muito superior à nossa, nós vamos discutir isso também, tá? Muito superior à nossa, às vezes com uma necessidade de trabalhar algumas coisas que nós ainda não conseguimos, e nós temos a responsabilidade de, nessa primeira fase da vida, ajudá-los, né, a conter seus instintos. Da mesma forma, ajudá-los a desenvolver as suas potencialidades. Ok, gente? Mas isso não tira deles o livre-arbítrio. É que a gente vai trabalhando isso de uma forma mais tranquila. Agora vem a 485, a questão 845, perdão, que ela fala assim: as tendências instintivas que o homem traz ao nascer são obstáculos ao exercício do livre-arbítrio? Essa já é mais difícil de responder, né? No caso aqui seria, por exemplo, uma tendência ao suicídio, vamos supor. A pessoa nasce com essa tendência. Aí a questão é se isso atrapalha ou não o livre-arbítrio dele, se ele faz ele tomar escolhas erradas em função dessa tendência. Eu acredito que atrapalhe. Mas, assim, o livre-arbítrio também, a decisão é dele. Embora ele tenha a tendência para tomar uma atitude errada, mas a escolha é dele se ele quer tomar essa atitude ou não. Você deu o exemplo do tendência ao suicídio, mas poderia ser o homicida, poderia ser a droga, né? A N coisas, né? A pergunta é essa. Os vícios em geral, né? Exatamente. Vamos ver a resposta e a gente entra na discussão que é bem legal. E a gente não precisa nem pensar em algo tão dramático, trágico, assim, drástico, de tipo vícios e drogas, mas mesmo o egoísmo, né? Que a gente acaba tomando preguiça, né? Vaidade, orgulho, né? Que todos nós temos algumas delas, não é isso? E obviamente trazemos isso na nossa bagagem, né? Então a resposta ele fala assim, ó, as tendências instintivas são aquelas que o espírito possui antes de encarnar. Então aqui é importante a gente parar, né? Todos nós aqui somos espíritas, mas como temos convidados, talvez não tenha a clareza aqui dessa questão. Então assim, nós vivemos sucessivas reencarnações, tá? Nós estamos aqui para evoluir. E quando nós nascemos, nós trazemos dentro de nós, dentro do nosso perispírito, gravados as nossas experiências de outras vidas passadas. E trazemos todas aquelas coisas boas, todos os nossos valores morais, mas trazemos também algumas dificuldades que nós temos, né? E justamente nós trazemos porque nós vamos trabalhar essas dificuldades. Então, antes de encarnar, eu já tinha essa tendência e trago ela comigo, ok? Então, ó, elas podem, né, se eu deixar simplesmente a tendência agir, ela pode fazer com que o espírito tome algumas atitudes, alguns atos que sejam condenáveis, como os exemplos radicais que nós demos lá no início, né, do suicídio, do homicida, né, uma série de coisas. Porém, não existe arrastamento irresistível, ou seja, a pessoa não é porque ela tem uma tendência que ela vai se deixar dominar. Ela veio aqui justamente para dominar suas más tendências. Tá? E aí, de novo, volta a nossa responsabilidade do começo, né? Ajudar a moldar esse espírito dentro do ambiente familiar. Por isso que a família é tão importante. Tá? Por isso que a família é a base onde a gente consegue, enquanto o espírito está adormecido, essas tendências ainda não afloraram, tá? Ela faz a tenridade, nós começarmos, enquanto educadores, enquanto pai, irmão, mãe, tio, a transmitir outros valores, para que quando esse instinto vier à tona, ele tenha já outros valores e ele possa, através do seu livre-arbítrio, fazer a sua escolha. Querer é poder. Isso é importante. E quando a gente está falando, aí eu vou no exemplo da Larissa, né? Quando a gente coloca lá no radical, né? Tudo é muito difícil. Mas e as coisinhas pequenas? E as más tendências pequenininhas? Da vaidade, do egoísmo, da preguiça, da avareza, né? Se a gente quer, a gente se livra deles. Mas tem que ser perseverante, né? A gente tem que estar atento.
É o tal do orai e vigiai, abrindo nossas mentes. De novo, o momento que nós estamos vivendo pode nos ajudar nisso aí. Hoje, a gente está vendo muita gente ser solidária, né? Muita gente fazendo atos de solidariedade. Aqui na minha casa, né, minha esposa tem isso por hábito, a gente está sempre fazendo. Então, a gente está tendo assim, muita gente procurando, querendo ajudar. Então, mas tem pessoa que perdeu o emprego, a faxineira não está trabalhando, não está ganhando. Gente, tem gente passando fome todo dia. A diferença é que hoje nós estamos atentos, estamos olhando. Ótimo, maravilhoso, né? Alguma coisa já está sendo positivo nesse momento todo. Tá? Então, se a gente quer deixar essas más tendências de lado, a gente pode. Querer é poder, né? Então, eu coloquei aqui essa observação. A importância dos pais na terra. No período, né, do nascimento da criança, até lá seus 7, 8 anos principalmente, é muito importante que a gente esteja atento aos nossos filhos, que os nossos exemplos sejam os mais positivos possíveis. Porque não adianta também a gente só ficar falando e fazendo coisa errada, né? Então nós precisamos ter muito cuidado. Nós não sabemos aquele espírito que nos foi, né, delegado por um tempo para que nós trabalhássemos juntos no processo evolutivo. Não sabemos a carga espiritual, como que ele vem, né? De repente ele vem para hoje em dia, né, a gente percebe que eles vêm mais para ensinar a gente do que para aprender, né? Mas alguma coisa a gente pode fazer, e esse mínimo a gente tem que fazer sempre à luz, né, do Evangelho, buscando dar os melhores exemplos. Ok, gente? Algum comentário, alguma pergunta? Um de cada vez, por favor. Então vamos lá. Vamos falar de responsabilidade. Se o homem não fosse livre para atuar, seria apenas como uma máquina, como eu já disse. Né? Sem livre-arbítrio, seria lá uma máquina cega. Os criminosos e os viciados não seriam, então, responsáveis por seus atos, que poderiam atribuir ao seu gênio. Olha que simples que seria, né? Muito fácil, né? O cara Com certeza. Porque ele nasceu assim, ele veio da genética. Fica muito fácil da gente tirar a responsabilidade e jogar a obra do acaso. Era o destino. Nós vamos falar disso daqui a pouco com mais profundidade, né? Mas aqui a ideia é assim: sim, nós temos responsabilidade. Sou livre para pensar, sou livre para agir, mas sou responsável pelo que eu penso, sou responsável pelo que eu digo, sou responsável pelo que eu faço. Alguém tem dúvida em relação a isso? Né? Ô, Paulo, eu só tenho dúvida assim, até que ponto vai a responsabilidade dos pais, né? Porque você vê assim, tem pais que são zelosos, né? Que tomam todo o trâmite de cuidado, todo o zelo, toda a proteção, faz todo aquele amparato, né? Na criação. E mais para frente, através das influências, através das amizades, sei lá, por uma consequência da vida, termina o filho um pouco mais adulto, se envolvendo com outras pessoas e pega um caminho, vamos dar exemplo assim, meio desviado da conduta da sociedade, né? Onde cabe a responsabilidade dos pais? Ainda assim, eu acho que os pais sempre vão ter uma certa responsabilidade, né? Porque se Deus nos deu para cuidar, nós temos que cuidar até o fim, né, do processo. Mas até que ponto vai, né, essa responsabilidade do pai? Já que você criou, deu consciência, conduziu, fez tudo, e lá na frente, quando se tornou adulto, mudou o caminho, cara, sei lá, bateu a cabeça, sabe? Sua pergunta foi extremamente oportuna e acho que é muito legal. No momento exatamente correto aqui da nossa aula para a gente discutir isso. Nós somos, né, o Evangelho nos diz isso, nós somos responsáveis pelo mal que cometemos e pelo bem que deixamos de fazer, que venha a se tornar algum mal, na medida em que deixamos de fazer. Então, assim, o que vai ser o meu limite? A minha consciência. Tá? Se lá na frente acontecer, por exemplo, de meu filho se desviar do caminho, eu tenho que parar e pensar o seguinte:
até que ponto eu fui que fiz tudo que eu podia fazer para que ele não desviasse o caminho. Eu fui omisso, eu deixei a oportunidade para que isso acontecesse. Eu não acompanhei, por exemplo, num determinado momento de fragilidade da adolescência, onde começa o contato com a droga, com o sexo, com uma série de coisas, eu fiquei omisso, né? Fechei os olhos e não vi o que estava acontecendo, ou eu estava presente e eu orientei e ainda assim ele fez. Eu acho que a questão é essa. Se você fez o que você podia fazer, no limite das suas forças, você se dedicou, você deu o exemplo, porque não adianta nada você falar, não, meu filho, você não pode usar droga, mas você bebe, você fuma, você tem uma vida totalmente desregrada, né? Ah, mas você não pode fazer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Você não está fazendo a sua parte, né? Agora, ao contrário, você deu o exemplo, você mostrou para ele, né? Não quer dizer que você tem que ser santo. Não, ó, filho, eu errei muito, eu já fiz muita besteira, não quero que você faça por isso, por aquilo, ou aquele outro. Você fez a tua parte, no limite das suas forças, da sua capacidade. Eu acredito que você não tenha mais responsabilidade. Por quê? Cada um vai viver a tua vida. A cada um segundo as suas obras, né? Então, assim, você vai ter que pensar e se justificar com a sua consciência. Eu fui até o limite das minhas forças, passando para o meu filho, para os meus filhos, para o meu ente querido, né? A gente fala de filho, mas não é só filho, né? Às vezes é um sobrinho, um amigo, uma pessoa do colega de trabalho. Eu fiz o que eu podia para ajudá-lo a fazer a escolha correta? Fiz. Ele escolheu errado? A escolha é dele. A semeadura é dele, a colheita será dele. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Não sei se alguém pensa diferente, por favor. Me ajuda aí. Paulo. Oi. Paulo, você lembra da parábola dos dois filhos? Sim. O pai fez tudo, mas ele respeitou a decisão do filho de sair. A lei da liberdade foi cumprida. Só que a lei da liberdade, ela precisa de um atributo, que é a responsabilidade. O filho, ao exercer a lei da liberdade, sem responsabilidade, colheu seus frutos. E qual é o papel do pai? É esperá-lo sempre de braços abertos, como fez o pai da parábola. Sim. Agora, uma outra questão que a gente também precisa pensar é que, às vezes, os pais, eles muitas vezes cometem erros. E aí nós temos, muitas vezes, na nossa mente, aquele protótipo de pai e mãe perfeitos. E quando a gente não consegue ter esse, a gente se sente diminuído e culpa aspectos da nossa vida por não ter tido esses protótipos de pais perfeitos. Só que a gente tem que pensar que os pais também são muito falíveis, como a gente, e que muitos filhos vêm exatamente para amparar os pais. Então, é meio que algo de mão dupla. E o próprio Evangelho fala honrai pai e mãe. E por esse aspecto também. Não sei se dá para entender. Não, perfeito, Glauco. Acho que complementou. Sim. Legal. Mais alguma colocação, gente? Então, vamos ver um outro ponto aqui importante, né? Questão 846. O corpo físico exerce alguma influência sobre os atos? Essa influência não limita o livre-arbítrio? As questões do corpo físico, elas podem influenciar nos meus atos. Por exemplo, se eu sou um cara grandão e fortão, eu não posso ter uma tendência a ser violento, a ser bruto, né? Ou se eu tenho, por exemplo, uma limitação física, a virar coitadinho. Não, o que eu pensei, assim, eu acho que não. Essa associação, por exemplo, uma coisa grande, musculoso, não necessariamente te faz ser uma pessoa agressiva, por exemplo. Isso é um estereótipo que não necessariamente casa com o livre-arbítrio e com a responsabilidade.
mas uma questão, sei lá, genética. Mas o que eu fiquei pensando na influência física, sei lá, a gente está reencarnado aqui, tem uma dívida a ser paga, por exemplo, sei lá, você, em algum momento, vira o cadeirante. Isso me limitaria em alguma coisa para, sei lá, nesse sentido, uma limitação com essa associação. Mas eu acho que limitaria a matéria, o corpo, não a liberdade. Não a liberdade de reflexão e tudo. E se eu fosse, por exemplo, um deficiente mental? Uma pessoa que nasceu já congenitamente com um problema mental, um retardamento mental, uma demência, e aí? Paulo, eu entendi agora essa pergunta que você está colocando aí. Eu acho que influencia, sim. Eu acho que a forma física que você vem, se porventura for deficiente, etc., é exatamente para que você não faça besteira que você deve ter feito em encarnações passadas. Então, isso é um fator limitador para que você não tenha o livre-arbítrio de voltar a cometer novamente aquilo que você cometeu em vidas passadas, entendeu? Então, eu acho que a conduta, por exemplo, como você deu, doente mental, uma pessoa sem as pernas, sem um braço, eu me lembrei agora de alguns episódios que nós vivíamos em aula, e é exatamente isso. Se a pessoa vem sem as pernas, porque não pode andar para não se jogar de uma ponte. Se o cara vem como doente mental, é exatamente para poder evitar que ele faça qualquer tipo de estrago. Então, eu acho que a limitação física na Terra é uma forma de limitar esse livre-arbítrio dele cometer novamente o que ele cometeu em vidas passadas. Entendeu? Eu acho que a forma que você vem, né? Nesse caso dos deficientes, etc., eu acho que já é para poder evitar esse tipo de repetição. Mas ele pode ainda. Não sei. Eu não sei se é. Eu acho que a ideia do livre-arbítrio é muito mais subjetiva. Se ela não é uma coisa resolutiva. Ele tem a possibilidade, mesmo ele tendo alguma característica física dele, ele tem ainda a possibilidade. Uhum. Não sei. Ele pode dar um jeito ainda. Ele tem. Não sei se eu consigo raciocinar no sentido do livre-arbítrio ser uma coisa tão material. Talvez o que mude seja a responsabilidade que ele vai ter com esse ato. Ele, por exemplo, ele tem o livre-arbítrio, mas ele pode tomar uma atitude, sei lá, não considerada tão correta, mas pela deficiência dele, ele não tem tanta responsabilidade nessa atitude quanto uma pessoa 100% sã. Não sei, uma ideia. Vamos ver o que os espíritos responderam lá para Kardec para a gente tentar avançar aqui. Ó. O espírito é influenciado pelo corpo físico, mas não é o corpo físico que dá a faculdade ao espírito. Né? Ele tem sim alguma influência, mas a natureza é dele. Se um homem possui um instinto assassino, é seu próprio espírito que possui esse instinto. Ele transmite, e não os seus órgãos físicos. Né? Então, assim, o corpo pode ajudar ou atrapalhar em algumas situações, mas a decisão, a tendência, a faculdade, a decisão é do espírito. Tá? Isso que o Matheus falou, nós vamos falar daqui a pouco, viu, Matheus? Tá certinho. Certo. Nós vamos abordar ela aqui, não sei se será na próxima pergunta, mas é exatamente isso. Nós temos algumas limitações, ou às vezes até algumas favorecimentos, né? Como eu dei o exemplo, o cara é fortão. Se ele já tem o instinto de ser violento, ele tem mais uma vantagem. Mas não é porque ele é forte que ele é violento. Né? Às vezes até ele é violento e se torna forte. Por quê? Porque ele vai trabalhar o corpo, vai tentar ganhar massa muscular para conseguir botar esse instinto dele da forma que ele quer. Tá? Mas o instinto, a decisão, o livre-arbítrio está sempre relacionado ao espírito. Agora sim, Matheus. A deformação do corpo físico tira o livre-arbítrio do homem, questão 847. Tá? E aí ele fala assim, aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento. E daí em diante não tem mais liberdade. Muitas vezes essa perturbação é uma punição para o espírito que numa existência anterior pode ter sido fútil e orgulhoso, ou por ter feito mau uso das suas faculdades. Tá? Então, às vezes, a gente conhece vários casos, né, de famílias que têm pessoas com problema mental, às vezes mais do que um, e essas pessoas vieram com essa dificuldade justamente porque
não soube fazer bom uso do seu livre-arbítrio. E agora, a grande maioria das vezes, né, existe a questão da reencarnação compulsória. Eu falava com a Glaucia aí no começo da aula, ela me lembrava disso, que é um tema que daria para a gente ficar bastante tempo aqui falando também, mas na maioria das vezes é uma escolha. É uma escolha da pessoa, quando ela volta para o plano espiritual, depois de passar do tempo, que ela recobre sua consciência, né, a liberdade de consciência, que ela entende os equívocos que ela cometeu, ela perde essa oportunidade para reparar aquilo que ela fez em outras circunstâncias, para conter, muitas vezes, alguns instintos que ela ainda não conseguiu trabalhar. E depois, passado isso, ela volta para tentar trabalhar aquilo que era um problema. Tudo bem, gente? Tudo. Ah, Matheus, tá certinho, você estudou, hein? Tá lembrando Prestei das atenção aulas. na aula. Tá Prestei lembrando atenção das às aulas. Tudo Os bem, professores gente? foram bons. Alguma pergunta, alguma sugestão? Cláudia, quer complementar alguma coisa? Rosibéria? Tá tranquilo? Ô, Paulo, Oi. né, eu me lembrei uma coisa do primeiro ano que você falou. Eu fiz uma pergunta, né? Eu até brinquei do negócio assim, então eu não vou para lá, não vou mais ver o Elvis, né? Lembra, né? Aí alguém perguntou, falou assim, nossa, e o Hitler? Você falou que tem muitos que já, espíritos assim, igual o Hitler, já reencarnou, e muitas vezes para não ser descoberto pelos espíritos que querem, eles vêm um corpo totalmente assim, deformado e irreconhecível, para que eles não sejam reconhecidos pelos seus vingadores. Nesse caso, assim, comentou, entra nesse tópico? É assim, né? Na verdade, Rosane, essa necessidade da reencarnação, a oportunidade, temos sempre colocar assim, né? A reencarnação é uma oportunidade que nós temos. Tem milhões de espíritos na fila querendo reencarnar. O fato de estarmos aqui já nos torna privilegiados, né? E às vezes a gente vê, cada um vem com um propósito, e alguns vêm, né, por essa situação. A questão às vezes não é nem você não ser reconhecido pelos outros, é não ser reconhecido por si mesmo. O problema é que às vezes o espírito pode ter cometido tantas atrocidades que ele depois, encarnado de novo, numa sociedade mais evoluída, ele não suportaria essa situação, né? Então, por exemplo, vai saber se algum de nós, ou muito de nós, na época lá do Império Romano, não batia palma enquanto o leão comia nossos irmãos. Ou se a gente não mandava colocar alguém para fazer comida. Será que se nós tivéssemos consciência disso, conseguiríamos viver em paz, né? Então, assim, de acordo com a sua necessidade, você vem ter enriquecimento, tá? Mas alguns, por necessidade, vêm sem o controle da mentalidade, da sua inteligência, porque ainda ou ele precisa resgatar alguma coisa, ou para comprar. Então tem essa limitação da liberdade dele, do livre-arbítrio. Ok? Ok. E o homem primitivo tem mais instinto que livre-arbítrio? Pergunta 849. Sim. Sim, né? Isso não quer dizer que ele não tenha livre-arbítrio, certo? Uhum. Tá? Só que o instinto é mais forte, ele age instintivamente. E isso quer dizer que ele não tem responsabilidade, então, pelos seus atos, pelas suas escolhas? Não, mas acho que é mais relativo, né? Porque ele tem menos conhecimento, ele não desenvolveu ainda a inteligência, ele é mais selvagem, o homem primitivo. Então, acho que ele não é tão cobrado quanto uma pessoa mais esclarecida. Exatamente. Ó, ele tem mais instinto, o que não impede de ter liberdade. Só que, como as crianças, ele aplica a sua liberdade às suas necessidades básicas. Tá? Então, assim, a gente faz uma relação entre nós, adultos, e os nossos filhos, né?
Eles têm liberdade? Tem, mas liberdade limitada, né, às suas decisões. Vou brincar, não vou brincar, vou sair, não vou sair, né? E o homem primitivo da mesma forma. E, ó, aquele que é mais esclarecido que o selvagem, supostamente nós, né? Às vezes nós não agimos assim, às vezes nós tomamos algumas atitudes que nos igualam ou até inferior, nos colocam em situação inferior, né, ao selvagem. Ele é mais responsável por aquilo que faz. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui? Que a responsabilidade é proporcional ao conhecimento. À medida que você vai avançando em esclarecimento, em conhecimento, vai aumentando a sua responsabilidade. Paulo, Oi, é só a gente lembrar que nós temos povos indígenas ainda, né, em meio à sociedade. Esse exemplo se aplica bem. Quer dizer, a responsabilidade das pessoas que detêm conhecimento, né, é muito maior em relação a qualquer ato de povos indígenas, por exemplo, que a gente ainda tem no mundo tribos, né, e isso acontece. Esse aqui acho que é um bom exemplo, né? Com certeza. Com certeza. E eles, nem por isso, eles deixam de ter o direito de escolha, né? A liberdade de escolher. Certo? Ah, não, eu tenho que... Ele não pode pensar, vou pensar por ele. Né? Porque ele é indígena e não sabe pensar e vou tomar as decisões por ele. Tá certo isso? Não. Tá errado. Então, algumas reflexões aqui, né? O livre-arbítrio e a evolução. Vamos falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio e a evolução. Quanto mais evoluído eu sou, mais liberdade eu tenho. Vocês concordam com isso? Todo mundo concorda? Então, vamos sim. A liberdade é a mesma. A responsabilidade é maior, mas a liberdade... Eu diria assim, a liberdade também vai aumentando, porque você vai conhecendo mais, você vai tendo mais opções, mais condição de tomar decisão. Né? Deus supre a sua inexperiência ao traçar o caminho que deve seguir. Deixa-o, porém, livre para escolher, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Tá? Então, assim, lá no começo eu tenho menos liberdade, por quê? Porque eu tenho mais dificuldade. Não é assim com a criança? Lembra que nós brincamos lá? A criança, ela pode escolher a papinha, mas se você deixar ela sem comer, ela vai ter que comer a papinha. Então, a liberdade dela não é tão grande assim. Assim funciona? Então, à medida que ela vai crescendo, ela vai ganhando mais liberdade. Ela fala, mãe, eu não quero a papinha, mas eu como uma fruta. Aí você fala, tá bom, vai alimentar do mesmo jeito. Ela não escolheu? Começa a ter autonomia, né? Isso. Então, à medida que você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você também vai conquistando mais liberdade. Tá? Porque você tem condição, né, de debater, de demonstrar a sua opinião, de explicar. Né? Então, eu acho que é um fato, sim. Quanto mais evoluído, mais liberdade. Ok? Porém, quanto mais liberdade, aí sim, Gabriel, você falou, quanto mais liberdade eu tenho, maior minha responsabilidade. Tá? Ó, liberdade e responsabilidade são correlativas no ser humano e aumentam com a sua elevação. Tá? Então, a liberdade é diretamente proporcional à minha responsabilidade. Quanto mais liberdade eu conquisto, mais responsabilidade eu assumo. Concordam com isso ou não? Certeza. Agora, vocês praticam isso ou não? Né? É um ponto de reflexão legal. A gente concordar. A coisa pesa, né? Mas a coisa pesa, né? Nós temos que ter essa consciência. À medida que eu vou conquistando a minha liberdade, eu vou assumindo mais responsabilidade. Gente, essa responsabilidade é para com quem? Para comigo mesmo, né? Para comigo. Para meus compromissos, né? A minha consciência. A minha consciência, né? A gente não pode perder isso de vista. Claro, tem a responsabilidade social, civil, criminal, tudo isso. Né?
Mas isso aí, como foi falado na aula passada, que a Ana bem colocou, né? Que ainda a gente precisa de muita lei, justamente porque as leis morais não estão sendo praticadas como deveriam. Mas, em última instância, né, eu tenho uma responsabilidade muito grande para comigo mesmo. A minha consciência, aquilo que, a hora de dormir, eu pensar, pô, eu fiz isso para o outro, será que eu gostaria que fizesse comigo? Ou eu deixei de fazer aquilo para o meu irmão, puxa, será que se fosse eu na situação dele, eu não gostaria que tivessem feito por mim? Tá? Então, isso é muito importante, gente. Quanto mais liberdade eu conquisto, mais responsabilidade eu assumo. Quanto mais responsabilidade, maior a cobrança da consciência. Né? Eu acabei de falar para vocês. Tá? Porque a responsabilidade civil, a justiça cobra, o seu credor vai cobrar, a responsabilidade criminal e penal, a justiça vai cobrar. Né? Agora, a responsabilidade moral, quem vai cobrar é você mesmo. É a sua consciência. É ela que vai dizer para você, puxa vida, com todo esse conhecimento, com toda essa evolução, você ainda fez essa besteira? A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. Tá? Então, o grande julgador, o grande juiz, está dentro de nós. E desse não dá para a gente fugir. Né? Quando a gente não precisa nem passar para o lado de lá. Quando passar para o lado de lá vai ser pior. Né? E vai ser mais incisivo ainda. Mas quando a gente deita à noite e bota a cabeça no travesseiro, ela já vem cobrar a gente. Tá? Então é importante a gente estar sempre atento com relação às nossas responsabilidades. E essa aqui, ó, questão 850. A posição social não é um obstáculo à liberdade dos atos do homem? Está dizendo que vai tirar, tá? Vai cercear a liberdade. Mas ela não é um obstáculo? O que vocês acham? É a limitação, né? A limitação, de repente, da posição financeira, da posição onde a pessoa se encontra. Isso pode ser, sim, uma dificuldade maior. Liberdade. É um obstáculo à liberdade. Eu acho que sim, eu entendo que sim. Agora, quando a gente fala de liberdade, que tipo de liberdade nós estamos tratando, Paulo? Nesse aspecto. Liberdade no aspecto amplo, né? Liberdade de pensar, liberdade de consciência, liberdade de agir. Né? A lei natural da liberdade. Uma forma ampla. Né? Liberdade de falar. Acho que não. Eu fiquei assim meio refém agora, quando você fala disso, porque eu pensei na irmã Dulce, por exemplo, né? Eu pensei em algumas pessoas que fizeram caridade o tempo todo, só que eu não sei se o nível social dela era tão melhor ou pior. Mas ela não tinha liberdade? Ela não fazia tudo aquilo que ela fazia para fazer o bem ao próximo? Ela era uma pessoa plenamente livre, né? Talvez uma das maiores liberdades era a que ela tinha, que ela fazia tudo que ela fazia era para ajudar o próximo, né? Sim. Então é independente, né? Vamos tentar trazer algumas situações aqui para a nossa realidade mais próxima. Você falou de uma coisa importante, né? Às vezes a pessoa numa situação social, econômica, financeira difícil, ela tem liberdade, ela gostaria de fazer alguma coisa e não pode, né? Mas às vezes uma pessoa bem-sucedida também, economicamente, financeiramente, politicamente, ela tem liberdade cerceada. Às vezes, por exemplo, nós, enquanto cidadão comum, podemos sair falando aí um monte de besteira que a gente pensa e tudo bem, alguém vai ouvir, outros não vão dar bola, um vai debater. Agora, se você é uma figura pública, você não pode falar qualquer coisa, você não pode falar o que você pensa, toma uma grande, né, proporção. Então, de alguma forma, a posição social acaba sendo um obstáculo à liberdade?
Vamos ver lá que Sim. nossos amigos Sim. que são mais evoluídos que a gente, o que eles falaram. Sim, Sim. sim, o mundo tem suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas deixa ao homem a responsabilidade do pouco esforço que faz para superar os seus obstáculos. Ou seja, eu vou ter limitação. Sendo eu socialmente bem-sucedido ou mal-sucedido, né? Cada um vai ter lá a sua limitação. Agora, Deus fala assim, ó, como é que você vai lidar com isso? Como que você vai tratar essa limitação? Aí volta lá nas trevas da Rosângela do começo. Você vai deixar isso, né, te levar para as trevas da ignorância, você se perder, né, porque você tem uma limitação? O que nós temos que ter plena consciência, que nós vimos na aula passada, é o seguinte: nós temos liberdade? Sim. Nossa liberdade é plena? Não. Nossa liberdade é relativa, né? A única liberdade que eu tenho, maior, mais ampla, é a liberdade de pensar. Todas as outras são relativas. Por quê? Porque a minha liberdade termina onde começa a tua. E essa questão social é muito assim, né? Ela vai trazer muitas limitações. Mas aí, então vamos parar. Por que eu estou nessa situação social? Por mérito, por demérito, por castigo, por necessidade? Então vamos refletir. Se eu estou onde eu estou hoje, é porque é necessário, né, para o meu aprendizado, para a minha evolução. Seja lá em cima, socialmente falando, seja lá embaixo. Qualquer posição que eu me encontre vai exigir algumas limitações da minha parte. Por exemplo, o cidadão comum, como eu já falei, no dia a dia, ele bota para fora lá o que ele pensa e ninguém está nem aí. No máximo vai ser uma discussão de botequim. O cara que estava no topo da cadeia, ele não pode fazer assim. Às vezes ele quer fazer e às vezes ele faz e dá todo um problema, né? Mas eu tenho que saber o quê? Que essas limitações são colocadas. Como que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou, né? Eu tenho que ter responsabilidade, sabendo que, ó, eu não posso ir além, porque se eu estiver indo além, eu estou invadindo a liberdade do meu semelhante. Então eu tenho sim a liberdade, mas a minha liberdade é relativa. E esse relativismo sofre intervenção na minha condição social também. Ok? Muito aquela frase, né, que a gente conhece do tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me é permitido, né? Nem tudo me convém, né? Nem eu tudo posso convém, fazer. Eu posso fazer, mas e fazer. depois? Eu estou preparado? É a responsabilidade de ver como eu tenho que agir de acordo com o que eu estou, né, no momento. É como você falou, a diferença entre alguém que está na rua e fala qualquer coisa e alguém que lidera não pode falar qualquer coisa, né? A responsabilidade. Uhum. Então, aí vai a questão, vamos só para polemizar um pouquinho, né, para a gente discutir. O pessoal está muito quieto hoje, semana passada está mais participativo. Mas e a liberdade de pensar? Eu posso pensar o que eu quiser. Independente de classe social, eu penso o que eu quiser. Pode. Certo? Pode. Poder pensar, pode, mas aí a gente vai aprendendo que, na verdade, também não deve. Porque você tem sempre o retorno, inclusive, dos pensamentos, né? Também, né? Porque, assim, nós temos responsabilidade pelo que nós pensamos também. Por quê? Nós somos, né, o espírito, por sua essência, é energia, né? Somos seres vibracionais, nós estamos vibrando o tempo todo. 100% do tempo nós estamos emitindo ondas. E só existe duas formas de vibrar: positivamente e negativamente. Então, se eu tenho um pensamento negativo, eu estou vibrando negativamente. Eu estou baixando o meu padrão vibratório, eu estou abrindo espaço para comunicação com espíritos encarnados e desencarnados no mesmo padrão vibratório e estou contribuindo para baixar o padrão vibratório do planeta. Que a gente reflete no planeta, no universo, tudo que a gente faz. Tá? Então, eu vou ser responsabilizado por isso também. Se eu contribuir para baixar o padrão vibratório, eu tenho culpa, né? Tenho responsabilidade, não culpa, sobre esse meu pensamento também. Tá? Então, mas então como que a gente faz? Vem um pensamento ruim, para, respira, faz uma oração, busca elevar o pensamento.
Teve uma aula no primeiro ano que nós falamos sobre isso, não sei se vocês se lembram, né? Algumas dicas que a gente tem que colocar em prática, né? Que tipo de programa de televisão eu assisto dentro da minha casa? Que tipo de música eu ouço na minha casa? Que tipo de conversa que tem dentro da minha casa? Né? Que tipo de pessoas a gente está buscando? Que tipo de ambiente eu estou frequentando? Tudo isso a gente tem que parar para pensar no dia a dia. Né? O que eu posso fazer para melhorar? É como se fosse fazer uma faxina na casa da gente, né? Mas é fazer uma faxina mental. Então, colocar boas músicas, assistir bons filmes, programas educativos, aproveitar o tempo que nós temos em família para coisas edificantes. Né? Vamos sim brincar também, vamos descontrair, brincar com os filhos, fazer coisa boa, tá? Mas tomar algum tipo de cuidado. Então, buscar manter o pensamento elevado, né? O padrão vibratório lá em cima, e nós somos responsáveis sim, embora tenhamos liberdade total de pensar, mas nós somos responsáveis pelo estrago que o nosso pensamento possa causar para nós e para o nosso semelhante. Ok? Eu acho que tem mais um ponto aqui, Paulo, que me remete, quando eu leio aqui essa responsabilidade do pouco esforço que faz para superar os obstáculos, porque, assim, eu posso prejudicar a mim mesmo com os meus... Eu acho que eu prejudico muito mais a mim mesmo quando eu estou numa sintonia errada e pensando coisas ruins. Claro que a minha vibração também contribui negativamente para o meu entorno, mas aí eu posso ter uma responsabilidade dobrada quando, além de pensar, eu externo isso através da minha influência. E isso acho que é muito válido para as pessoas que exercem papéis de liderança, papéis de chefia, papéis de influenciadores na família, porque você sempre tem uma pessoa que é uma voz mais ativa na família, num grupo de amigos, ou seja, aquelas pessoas que têm, de alguma forma, a facilidade de conduzir os outros. A opinião dela é muito importante. Todo mundo conhece alguém aqui, tem alguém na família desse jeito, né? E a responsabilidade aí é dobrada. Por quê? Porque além de você pensar, quando você está fazendo a sua comunicação, quando você está emitindo a sua opinião por pessoas que, de repente, têm menos conhecimento, sei lá, entendeu? Ou até por uma questão de hierarquia, querem te seguir, a sua responsabilidade é muitíssimo maior. É perfeito, Ana. Você está dizendo, né, são chamados formadores de opinião, né? Exatamente. Perfeito. Essa é a palavra. Essa responsabilidade, ela aumenta, sim. E até agradeço aqui a Ivana na sua prece, quando ela pediu que a espiritualidade me ajudasse, me intuísse, né, para que eu pudesse levar o conhecimento da melhor forma possível. Isso realmente é uma verdade, né? Às vezes, nós, formadores de opinião, eu sou não só aqui monitor aqui do curso, mas eu sou professor também, né? Palestrante. Então, sempre que você se dirige a um público, você está, de alguma forma, formando uma opinião. E você tem uma responsabilidade muito grande, né? E, como nós já falamos aqui, aquilo que você fala é a materialização daquilo que você pensa, que, por sua vez, é a materialização daquilo que você sente. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando isso, né? Buscando sempre essa harmonia, essa sintonia, para que a gente saiba que nós temos a responsabilidade e aquilo que a gente está falando pode causar um estrago lá na frente. Mais alguma coisa, gente? Então, vamos lá. Tem um tal de determinismo, não sei se já ouviram falar aqui. Determinismo. O que é o determinismo? É uma crença de que todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos são inteiramente determinados pelas leis da matéria. E que a impressão que temos de ser livre é ilusória. Isso é chamado determinismo. É a negação de toda a responsabilidade e de toda a moralidade. O que é isso? Né? Já ouviram aquela palavra maktub? Viram? Maktub, está escrito. Né? Então, assim, tudo que acontece é porque estava escrito, estava determinado. Isso, de uma certa forma, tira toda a nossa responsabilidade. Né? Por que aconteceu? Porque já estava traçado. Certo? Aí nós vamos ver como é que o Espiritismo vê isso. Né?
Qual é a visão do Espiritismo sobre esse determinismo? Ficou claro para vocês o que é determinismo? Tudo é o destino. Tudo que acontece já estava traçado previamente, tinha que acontecer, e é assim mesmo. Então, não adianta eu fazer nada porque aquilo ia acontecer. Qualquer atitude que eu tomasse não mudaria aquela história porque já estava escrito. Tá? Vamos ver como é que o Espiritismo vê isso. Emmanuel fala assim, existe o determinismo e o livre-arbítrio. Eles coexistem na vida. Tá? Existem situações de determinismo e existem situações de livre-arbítrio. Então, eles coexistem, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas baixas camadas evolutivas. Então, lá nos primórdios, né? Nos reinos minerais, animais, vegetal, né? Tem mais determinismo porque não tem o livre-arbítrio. Quando chega no reino nominal, né? Começa o livre-arbítrio, que nos diferencia dos animais, a liberdade de pensar, mas continua existindo algum determinismo, a gente vai ver aqui de que forma. Tá? O segundo, amplia-se com os valores da evolução e da experiência. Então, à medida que a gente começa a entrar no livre-arbítrio, no reino nominal, né, começa a ampliar o livre-arbítrio e diminuir o determinismo. Ele não deixa de existir. Então, livre-arbítrio ou determinismo. Nossas escolhas determinarão os caminhos futuros. Vocês acham que isso é determinismo ou é livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Eu acho que muita coisa é livre-arbítrio, eu também acho. Eu acho que livre-arbítrio aí é fundamental na tomada de decisões das nossas vidas, né? Quem dá Não posso deixar o determinismo tomar conta. Quem dá mais? Não sei se o acontecimento em si é totalmente determinado pelo livre-arbítrio, porque tem coisa que a gente vai passar que foi escolhido antes da gente vir para cá, mas eles podem ser mudados. Então acho que sim, pode ser sim. Quem mais? Vamos lá. Foi escolhida, mas a grande maioria, se a gente fizer boas escolhas no momento oportuno que for posto à prova, acho que pode mudar até acontecimentos futuros de doença, alguma coisa nesse sentido. Mais alguém ou não? É determinismo. Então vamos lá explicar. Vamos explicar por quê. Tá? Eita, agora se bananou. Agora pegou, hein? A nossa escolha é livre-arbítrio. Certo? A escolha em si é livre-arbítrio. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: as nossas escolhas determinarão os acontecimentos futuros. Causa e efeito. O que eu escolhi tem uma determinação. Então tem uma lei natural aqui, dizendo o seguinte: o que você fizer vai acontecer alguma coisa. Então isso é um determinismo. Tá? Está determinado. A lei é implacável. Se você fizer uma escolha, volta lá, Gabriel, lá no começo, que você fala assim: eu posso plantar o que eu quiser. Tá? Só que eu vou colher de acordo com o meu plantio. Então, assim, a escolha de plantar é livre-arbítrio, mas a consequência da plantação é determinismo. Então, o que ele está dizendo assim: as nossas escolhas determinarão os acontecimentos futuros. Isso é um determinismo da lei divina, de uma lei natural, a lei de causa e efeito. Ok? O que geram as novas escolhas, aí sim é livre-arbítrio. Tá? Aí eu paro para pensar, eu fiz uma escolha errada lá no passado, tive o livre-arbítrio, por conta de uma lei natural, do determinismo divino, tive essa consequência. Então eu vou mudar a minha posição. Então a escolha em si, sim, é livre-arbítrio. Tá? A consequência das minhas escolhas é o determinismo, causado por uma lei natural, a lei de causa e efeito. A experiência nos levará aos acertos. Evolução também é determinismo. Tá? Por quê que é determinismo? Nós já falamos isso hoje, na aula de hoje. A experiência nos levará aos acertos. Lei do trabalho, né? Lei do progresso.
Nós vamos evoluir. Por que é um determinismo? Deus nos criou a todos simples e ignorantes, porém imortais e perfectíveis. Então é uma determinação, foi para isso que nós viemos. Não dá para fugir disso. Quer queira, quer não. Alguns são teimosos, não querem evoluir, vão ficar brigando. Não, eu vou continuar aqui nesse primeiro ano, que é bom pra caramba, eu conheço todo mundo, né? Mas em algum momento você vai ter que passar para o segundo ano. Ok? Ficou claro ou está difícil de entender aí? Não deu. Até que nos tornemos perfeitos. Vontade soberana de Deus. Novamente, o determinismo divino. Foi para isso que nós fomos criados. Ok? Então, assim, o livre-arbítrio é nos dado por Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos realmente evoluir. Cada um no seu tempo, cada um na sua forma, certo? Mas tem algumas situações que são determinismo, que são as leis naturais. Nós temos que cumprir. Eu vim aqui para evoluir, eu vou ter que evoluir, quer queira ou quer não. Se não nesse momento, em outro momento. Se não nesse orbe, em outro orbe. Né? O planeta Terra, hoje ainda, é um planeta de provas e expiações. Caminhando para a regeneração. Todos os espíritos encarnados e desencarnados que habitam esse orbe continuarão aqui quando a Terra passar para a regeneração? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Então, assim, ou a gente vai continuar na evolução junto com o planeta Terra, nesse ritmo, ou vamos para um outro, até que um dia a gente aprende e passe para um planeta de regeneração no momento que a gente estiver preparado. Ok? Livre-arbítrio versus vontade divina. Justiça soberana de Deus. Não há privilégios. A conquista da perfeição é ônus barra bônus de cada um. Então, através do livre-arbítrio, como nós já falamos, eu posso encurtar o meu caminho para essa perfeição ou atrasar o meu caminho. Mas não tem privilégio. Não vai ser Deus que vai fazer com que eu chegue mais rápido ou chegue depois. Deus não faz nada para um em detrimento do outro. Deus não trata ninguém com privilégio. Nós é que somos responsáveis. A conquista da nossa perfeição será bônus ou ônus. Por que ônus? Porque eu posso demorar muito. Ou eu posso adiantar. E por que isso? Porque Deus é soberanamente justo. Ele vai dar as mesmas oportunidades para todos. Nós é que temos que saber como tirar proveito dessa oportunidade. O problema é que, às vezes, dentro da nossa pequenez, nosso pensamento limitado, a gente olha as coisas que são oportunidades como obstáculo, como dificuldade, como tragédia, como trevas. Então, a gente precisa realmente saber tirar proveito dessas oportunidades que nos são dadas. Alguém quer fazer algum comentário? Paulo, Oi, pois não. Acho que não sei se vai chegar nesse questão. Eu estava conversando aqui com a Larissa agora, uma discussãozinha paralela, e caiu na coisa, Deus é onipresente, onipotente, sabe todas os desdobramentos. Num caso, por exemplo, que a gente tem uma opção de escolha, ele sabe a escolha que a gente vai tomar. Sim. Então ele já sabe todo o desfecho da coisa toda, né? Sim, mas ele te dá as oportunidades. Sim, te dá até misericórdia para a gente poder... Então, no momento que você quiser esticar a mão dele vai estar ali esperando. Vai ter alguém ali para te ajudar. Você sabe, vai dar cabeçada, ele podia impedir? Podia, mas ele tirou seu livre-arbítrio. Perfeito. E aí, se ele fez para você, ele teria que fazer para o outro. Aí acabou toda a criação, toda a beleza da criação, todo o determinismo que nós estamos vendo aqui das leis divinas. Ok? Perfeito. Bondade e amor soberano são características da vontade de Deus, Ele quer o nosso bem, a nossa felicidade sempre, incondicionalmente. Vai nessa linha que você falou, Gabriel. Ou ele sabe que eu vou fazer o mal. Então, se ele quer meu bem, ele não podia impedir? Não.
Não, né? Justamente porque ele precisa que você aprenda, que você evolua. Tá? Ele não vai... E isso é legal para a gente pensar nos nossos filhos, na criação dos nossos filhos. Às vezes a gente acha que está ajudando e está atrapalhando. Nós temos que ter consciência de que nós temos que fazer, naquela discussão, Matheus, que nós fizemos lá do começo, da responsabilidade dos pais, a responsabilidade dos pais não é viver a vida dos filhos. Né? Os filhos têm que ter autonomia, têm que ter independência, têm que tomar suas decisões. Claro que sempre de acordo com o nível que ele está. Né? Então, à medida que ele vai evoluindo, a gente vai dando mais liberdade. Lembra, Gabriel? A gente vai ganhando liberdade, sim. A gente evolui, a liberdade é maior. À medida que ele vai ganhando liberdade, você vai diminuindo a sua responsabilidade e vai aumentando a responsabilidade dele. Né? E com Deus é da mesma forma. Ele quer o nosso bem incondicionalmente, como nós queremos o nosso filho. Pô, ele está tomando decisão errada. Esse cabeçudo, eu já falei para ele, ele vai errar. Deixa ele errar, ele vai aprender. Se você não permitir que ele cometa esse erro, ele pode deixar de estar tendo a oportunidade de trabalhar algumas situações que ele precisa. A vontade soberana de Deus. Qual é a vontade soberana de Deus? A vontade de Deus, ela está acima, né? Soberana porque ela está acima da vontade de qualquer um. E qual é a vontade deles? Que nós sejamos perfeitos, que nós sejamos felizes. Isso está acima da vontade do... eu não quero que aquela pessoa seja feliz, ou eu não quero ser feliz. Não adianta, meu filho, você vai ser feliz. Quer queira, quer não. Você vai progredir, quer queira ou quer não. Porque a vontade de Deus está acima de tudo. Juntando isso tudo que nós falamos aqui, vamos tentar fazer um resuminho aqui. Como é que fica, então? Nós somos seres inelutavelmente destinados ao sucesso. Não adianta você brigar contra. Em algum momento você vai ser um cara bem-sucedido. Não esse sucesso fútil, efêmero que a gente imagina aqui, da matéria. Isso não quer dizer que ser bem-sucedido materialmente é errado, não. Mas não é desse sucesso que nós estamos falando. Tá? É da busca da perfeição. E a felicidade. Todos nascemos para ser felizes. Deus não criou ninguém para ser infeliz e para sofrer. Porque essa é a vontade soberana do nosso Criador. Eis o determinismo divino. Então, o determinismo divino é isso. Nós nascemos para ser felizes. Nós nascemos para ser perfeitos. Lembrando que uma perfeição também é relativa. A perfeição absoluta é só do Criador. Nós vamos nos assemelhar a Ele. Vai demorar muitos e muitos, muitos séculos. Nós chegaremos lá. E não dá para fugir disso. Não dá para querer ser diferente. Vamos fazer um resumão aqui do livre-arbítrio. O homem não é fatalmente levado ao mal. Quando acontece o mal, é porque tem a mão do homem. Não tem fatalidade, nós vimos isso na aula passada. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os atos praticados não é determinismo, é livre-arbítrio. A consequência, sim, numa lei de causa e efeito. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Não. Resultam o quê? Das nossas escolhas equivocadas. O livre-arbítrio já é exercido na erraticidade. Nós falamos aqui, desde que nasce, tal, mas, na verdade, ele já exerce o livre-arbítrio antes de encarnar. Quando ele faz o seu planejamento encarnatório, ele faz a escolha da sua existência e das suas provas. De acordo com aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele precisa trabalhar, ele tem uma oportunidade e ele já faz a sua escolha e vem para cá. Então, o livre-arbítrio já começa antes da encarnação. E depois, enquanto encarnado? Ele exerce de novo o livre-arbítrio, de que forma? Na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos que todos temos voluntariamente submetidos. Vou dar um exemplo para vocês. O espírito está na erraticidade, ele foi um cara ganancioso na encarnação anterior, fez mau uso do dinheiro, das suas conquistas materiais, e aí ele pede
encarecidamente uma oportunidade de reencarnar e fala assim, eu quero reencarnar numa comunidade carente, né? Favela, é o nome que a gente queira dar. E aí ele vem e encarna nessa comunidade. Lá ele vai estar suscetível às mais diversas situações que ele pode ser, né? Tráfico, uma série de coisas, influenciado. Então, o seu livre-arbítrio vai fazer o quê? Eu vou escolher se eu vou aceitar ou se eu não vou aceitar. Nós vemos, né? Então, quando a gente fala, muitas vezes a gente fala de favela, o nosso preconceito já leva para o lado da marginalidade, do crime, das drogas, mas não é essa a realidade. Nós vemos pessoas e atitudes maravilhosas dentro das comunidades, né? E, às vezes, pessoas que nascem numa família onde a grande maioria está envolvida com a criminalidade, com o tráfico, e tem lá um ser iluminado que faz tudo diferente. Por quê? Porque ele faz as suas escolhas. Né? Então, ele está exercendo o seu livre-arbítrio. Ele podia escolher e ele faz a escolha. Tá? Então, o livre-arbítrio está conosco o tempo todo. Encarnado, desencarnado. Às vezes temos limitações, né? Quando encarnamos, no período da infância, nós temos limitações, vamos conquistando novamente o livre-arbítrio, né? Às vezes por escolha lá na erraticidade de uma prova em que eu precise ser limitado. Eu vou encarnar, mas eu preciso de uma oportunidade para eu me conter primeiro, para não fazer mais besteira, né? Mas ele sempre está conosco, num grau maior ou menor. Tá? Da mesma forma, a responsabilidade nos acompanha proporcionalmente ao nosso conhecimento e à nossa liberdade. Ok? Então, Paulo, Oi. até para amarrar, porque agora esse exemplo que você deu amarrou bem o assunto ali atrás que a gente falou de livre-arbítrio versus determinismo. Uhum. Pegar esse exemplo que você comentou da comunidade, por exemplo, da pessoa que pediu para nascer na comunidade. Livre-arbítrio. Quer dizer, então, mas aí que está, ele tem o livre-arbítrio de viver nesta comunidade, aonde ele vai ser submetido a uma série de situações que ele poderia infringir, cair no mal, ou passar por tudo isso e evoluir. Ao passar por tudo isso e evoluir ou não, vai gerar o fato determinante do que vai acontecer com ele numa próxima encarnação, por exemplo, Sim, numa próxima dependendo etapa das suas evolutiva. escolhas, né? Das suas escolhas nessa experiência, aí vai ter a consequência na próxima. Aí vem o fator determinante que vai colocá-lo numa outra situação. Isso. E, de novo, vem o livre-arbítrio, aonde ele vai navegar por essa situação, que vai gerar um outro fator determinante. Perfeito. E assim, tá. Sucessivamente. Liberdade e responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua evolução. Né? Então, quanto mais eu caminho no meu processo evolutivo, mais eu conquisto liberdade e mais eu assumo responsabilidade. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e a moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças do ambiente. A noção de moralidade é inseparável da liberdade. Né? Lembrando que moralidade é um conjunto de regras de conduta. Está muito ligado àquela questão do fazer ao próximo que gostaria de se fosse feito para você. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Não dá para fugir da responsabilidade. A gente pode tentar, a gente pode enganar um monte de gente, mas a nossa consciência nós não enganamos. Então, assim, fez a escolha errada? A gente vai fazer constantemente. Certo? Erros e acertos faz parte do nosso estágio. Fez a escolha errada? Pensa nas consequências, assume a responsabilidade e procura corrigir. É para isso que nós estamos aqui. Né? Ninguém é perfeito. Se fosse perfeito, não estaria encarnado nesse planeta. Se a liberdade humana é restrita, né?
está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. E uma reflexão legal. Na aula passada nós falamos bastante disso, da liberdade relativa, né, que a nossa liberdade não é plena, a minha liberdade termina onde acaba do outro, e aí a gente vem falar aqui, pô, se ela é restrita, ela está em pleno desenvolvimento. Então quer dizer que ela vai deixar de ser relativa? Ou vai ser menos relativa? É isso mesmo. Na aula passada nós tivemos um debate, né, no bom sentido, falando das leis materiais e leis naturais, e a Ana falou assim, a gente só precisa de lei porque a gente não segue. Então é isso. À medida em que a gente vai evoluindo, nós vamos respeitando com mais frequência as leis naturais. À medida em que isso vai acontecendo, tem menos necessidade de invadir a liberdade do outro. Eu tenho mais consciência, né, de que o outro é tão igual a mim. E, naturalmente, isso vai fazendo com que a gente fique mais tranquilo. Eu não tenho, né? Viu, Não Paulo? tem egoísmo de um lado, não tem do outro, mas não. Viu, Paulo? Não. Sabe que depois, desculpa o comentário, gente, mas depois eu fiquei pensando, não sei se tem algum advogado no grupo, se tiver, me desculpe, mas acho melhor começar a estudar outra coisa, porque a hora que a gente mudar, vai diminuir o número de advogados. A hora que evoluir mais um pouco, não vai ter mais advogado. Mas vai demorar, vai demorar. Tem bastante tempo ainda, viu? O Edu é advogado. Evoluir mais ainda. Vamos começar a estudar mais alguma coisa para já ir aprendendo, assim. Nessa linha também estou. Eu sou contador, não vai ter matéria para contabilizar, ué. Vamos lá, continuando. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres é necessário querer ser e fazer esforço para vir a ser, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos da reação. Tem alguém com o microfone aberto. Mateus, desliga o seu microfone está aberto. Hein? Ah, o microfone está aberto? É. É que eu estava discutindo uma questão dessa aí, a pessoa estava me perguntando uma coisa aqui, eu estava discutindo exatamente isso. Tá. Mas deixa eu desligar aqui, peraí. Então, eu vou ler de novo aqui, ó. É importante esse parágrafo. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a ser. De que forma? Libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Vocês lembram que nós falamos na aula passada? Conheça a verdade e a verdade o libertará. Aí a Gáucia fez uma intervenção e falou a questão do perdão. Vocês lembram disso? Que o perdão é libertador, que o auto-perdão, né, nos ajuda. Então é isso que está dizendo. Tá? Para que eu faça uso pleno do meu livre-arbítrio, que eu faça bom uso do meu livre-arbítrio, eu preciso fugir das trevas da ignorância. Eu preciso abrir o meu pensamento, eu tenho que buscar a verdade. Ok? Quanto mais conhecimento, mais liberdade, né, e mais responsabilidade eu tenho. A nossa responsabilidade, olha lá o Emmanuel falando para a gente. O Espiritismo revivendo o cristianismo. Eis a nossa responsabilidade. Não basta a fé para vencer. É preciso a fidelidade aos compromissos assumidos, se nos instale por chama inextinguível na própria alma. O que nós estamos dizendo aqui? Que o Espiritismo ele vem para reviver o cristianismo de uma outra forma, né? Trazendo as revelações, a terceira revelação, a gente sempre fala sobre isso, mas mais do que isso, né? Para que nós possamos vivenciar a fidelidade aos compromissos. Quando a gente estuda aqui, fizemos aí no começo da nossa aula um trecho do Evangelho, quando nós fazemos o Evangelho no lar, quando nós vamos numa reunião pública na nossa casa, né, que agora está sendo virtual também por enquanto, estudar o Evangelho, nós temos o quê? Trazer esse ensinamento para a nossa vida e vivenciar isso. É dessa forma
que nós trazemos a responsabilidade de ser espírita. E já falamos isso várias vezes também. Ser espírita não nos torna melhor do que ninguém, hipótese alguma. Mas aumentem muito a nossa responsabilidade. E à medida que a gente vai tirando, né, aquele véu da ignorância de muitos pontos, que a gente vai conseguindo entender a mensagem do Cristo no Evangelho com mais clareza, que a gente tira a nossa luz debaixo do alqueire e põe em cima da mesa, não dá mais para voltar atrás e nem para alegar a ignorância. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade e fazer a nossa escolha através do nosso livre-arbítrio de tentar vivenciar o máximo possível os ensinamentos do Cristo, do cristianismo, do espiritismo, se tornando luz. Né? É uma palavra bonita, né? Arauto do Evangelho, um divulgador do Evangelho, mas não no sentido de ser um pregador, de ser um expositor, mas de dar o exemplo, de dar testemunho do Evangelho. Fazendo as nossas escolhas, né, de maneira correta, respeitando, procurando não infringir as leis divinas, as leis naturais, principalmente a lei da liberdade. Fazendo bom uso da sua liberdade, respeitando a liberdade do seu semelhante. Aí tem um texto aqui bem bacana, tá, que a Glaucia mandou para a gente aqui, ó, é legalzinho. Ó. Isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Esse texto é de Cecília Meirelles. Né? Esse texto aqui é bem legal, né? Uma poeminha bem leve, bem suave, uma forma da gente refletir no livre-arbítrio, né? De uma maneira bastante didática. Né? A gente falou aqui o tempo todo, parecia uma coisa pesada, né? Livre-arbítrio, as escolhas, né? Que são umas coisas simples. Né? Então, o livre-arbítrio nada mais é do que escolher entre isso e aquilo, sabendo que a escolha é minha. Ninguém tem o direito de me impedir, mas que a consequência também é minha. A responsabilidade pela escolha também é minha. Simples assim, não é? A gente podia ter feito esse textinho lá no começo, mas aí não ia dar tempo, ia ser só 5 minutos, não ia ter tanta coisa para a gente falar. Mas eu acho que ele vem meio que amarrando tudo isso que a gente falou de uma forma lúdica, né? De uma forma lúdica. Ó, guardo dinheiro e não compro doce, compro doce e gasto dinheiro. É uma decisão. É uma decisão. E aí, qual é melhor? Não sei. Eu vou ter que tomar uma decisão. Talvez hoje seja melhor comprar o doce, talvez guardar o dinheiro e comprar o doce amanhã. Né? Aí a gente volta naquela aula passada aí que a gente falou que nós temos liberdade de pensamento e liberdade de consciência, e que a consciência é formação de juízo de valor. Então, antes de eu fazer o uso do meu livre-arbítrio, é bom a gente parar e pensar, analisar as situações. Né? Quanto mais a gente trabalha, a gente pensa, a gente planeja, a chance da gente cometer equívoco é menor. Cometer a gente sempre vai, tá? Mas a chance é sempre menor. Liberdade significa responsabilidade. Por essa razão, a maioria dos homens a teme. George Bernard Shaw. Esse cara é um dramaturgo irlandês e achei, a nossa tinha colocado aí, fui pesquisar ver quem era esse cara. Legal, né? Uma frase bem forte, né? Liberdade significa responsabilidade. Por isso que muita gente foge. Né? Então, às vezes é melhor a gente ficar enclausurado, ficar na minha, não tomar uma decisão, não me posicionar, porque eu não assumo a responsabilidade. Né? Então, é bom a gente pensar nisso. Por isso que, às vezes, a gente fica acuado, pelo medo
da responsabilidade. Não é que a gente não tem liberdade de fazer, de falar. Porque às vezes a gente não está preparado para a consequência. Né? Então, para a gente fechar aqui, ó, a mensagem. Mude seus pensamentos e você mudará o mundo. Não obstante nós tenhamos liberdade plena de pensar, é importante que saibamos que o nosso pensamento também gera consequências para nós e para os outros, e que nós somos responsáveis pelo que acontecer em função disso. Tudo bem, gente? Antes de passarmos aí para as vibrações e a prece final, alguém gostaria de fazer algum comentário adicional, alguma pergunta? Faço depois. Não, pode fazer agora. Problema não. Bom. Paulo, está ouvindo? Estou ouvindo. Tenho algumas dúvidas com relação ao livre-arbítrio. Se antes de eu, nessa vida presente minha, na anterior, eu posso ter escolhido um exemplo. Hoje eu estou numa fase madura e quero ser mãe. Não consigo ser mãe. Faço tratamento para engravidar e não consigo. Isso eu posso ter escolhido antes de encarnar nessa vida, de não vir como mãe, mesmo sendo uma pessoa carinhosa, que amo criança e não consigo ser mãe? Carolina, pode ter sido sim uma escolha sua, por necessidade de reparar situações vivenciadas em outra experiência, ou uma necessidade. Às vezes é uma escolha e às vezes é uma necessidade. Às vezes você não escolheu não poder ser mãe, mas você fez outras provas, né? Você escolheu outras provas que o não ser mãe talvez te trouxesse o que você precisa para superar essa situação. Né? O que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala do livre-arbítrio, das escolhas, que não é assim, a gente vai lá e vai fazer um desenhinho, eu vou nascer no dia tal, hora tal, né? Vou viver X anos, vou morrer atropelado. Não é assim. Né? Nós fazemos um planejamento de acordo com as nossas necessidades. Olha, eu preciso trabalhar isso. Para isso, eu preciso vivenciar algumas situações. Talvez tenha sido, sim, né? Uma escolha sua. Fala, olha, eu não fui uma boa mãe, coisa do tipo. Não. É difícil a gente saber exatamente isso. Ou, sim, eu briguei muito com a minha mãe, alguma coisa do tipo. Então, na próxima, eu quero ter essa frustração para que eu possa realmente valorizar isso de uma forma e que depois eu esteja preparada para ser mãe em uma outra situação. É possível, mas a gente não pode colocar, seria leviano da minha parte afirmar que foi isso. Tá? O que a gente pode dizer é o seguinte, sim, pode ser. Agora, você pode ter feito um outro planejamento e depois de encarnado, ter tomado algumas atitudes que mudaram aquele planejamento. E essa consequência não é de vida anterior, é de vida atual. Não estou dizendo que é o caso. Estou explicando para você situações que podem ocorrer. Entendeu? Então, assim, da vida presente... Está me ouvindo? Sim. Da vida presente, cientificamente, eu fiz muitos exames, e num dos exames, isso é até uma curiosidade para quem não conhece, sobre os nossos cromossomos, onde eu descobri que uma pessoa normal tem 23 pares, são 46 cromossomos, e eu tenho um cromossomo a mais. E esse cromossomo a mais, para os leigos, até podem pesquisar, que é até interessante, se chama supermulher. Supermulher não vai ser mãe. Aí, cientificamente, hoje, o que a medicina nos mostra? Mas me vem a parte espiritual. E o que o espiritismo, o que a nossa crença, cristianismo coloca? É complicado, eu bato de frente com duas realidades, só isso. Então, vamos lá, só para a gente fechar aqui e poder ir para nossas vibrações, é assim, ó, o espiritismo, né? O espiritismo ele caminha sobre uma tríade, que é a filosofia, a religião e a ciência. Ele nunca se desassocia da ciência em hipótese alguma, muito pelo contrário. Então, assim, a questão filosófica é do questionamento, da discussão e do pensamento, isso nós estamos fazendo aqui hoje. O lado religioso é aquele que sublima, que traz
a consolação, né, que mostra para a gente que existe uma vida além da vida que nós conhecemos, da vida material, e a ciência vem, ao contrário do que possa parecer, vem comprovando muita coisa que o Espiritismo já falou há muito tempo, através da literatura, dos livros de Kardec. Então, é assim, se hoje a ciência demonstra isso, o que pode realmente mostrar para a gente é que foi ou uma escolha sua ou uma necessidade sua. Tá? Não necessariamente uma escolha, pode ter sido uma necessidade. Olha, você vai ter uma oportunidade, sim, de reencarnar, mas nessa oportunidade você não vai ter a maternidade, por necessidade. Ou não, mas você, eu quero encarnar, isso não sou eu que vou te dizer, tá? E não sei se alguém teria condição de cravar isso para você com toda certeza. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte, existe realmente a questão do livre-arbítrio. Se foi uma escolha no passado, na erraticidade, e você então está vivendo essa prova porque é necessário, né? E se foi uma necessidade, da mesma forma, você fez as suas escolhas e aceitou essas provas e está vindo e buscando trabalhar isso da melhor forma possível para sair daqui melhor do que aqui chegou. Esse é o nosso papel. Ok? Muito obrigada. Eu vou pedir agora, então, para que todos aí, com exceção do Gabriel e da Larissa, que vão fazer a vibração e a prece, fechem os microfones para que a gente tenha um ambiente bem tranquilo aqui. Gabriel, por favor, então, assume. Vamos sentar confortavelmente, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, na sua luz infinita, mentalizar uma luz envolvendo todo o nosso planeta, em especial o nosso país e todos aqueles que estão sofrendo com essa pandemia. Que os governantes sejam intuídos, iluminados para fazer boas escolhas, com o intuito de resguardar a sua população específica. Pensando no nosso país, também iluminando nossos governantes com o mesmo propósito, pensando em todas aquelas pessoas que se encontram acometidas ou aflitas, com medo do desfecho, que elas se sintam abraçadas e procurem a luz para conseguir um descanso e até mesmo um desencarne mais facilmente. Vamos pensar na nossa cidade, para que todas as pessoas em condições desfavorecidas se sintam abraçadas e acolhidas nesse momento. Aqueles que se encontram reclusos, que consigam elevar seus pensamentos a Jesus e reponderar seus atos, buscando perdão nas leis divinas. Vamos também mentalizar todas as crianças, que elas sintam-se iluminadas e consigam aproveitar a infância. Vamos pensar também para cada pensamento individual nosso, que seja repleto de luz e que consiga um desfecho também favorável. Que assim seja. Ainda envoltos com a luz divina, com todo o amor e misericórdia de Deus, vamos pedir pelas nossas casas, pelos nossos lares e agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, aprendendo, fazendo essa troca, que a gente possa, nessa semana, colocar em prática todo o nosso aprendizado, que possamos cuidar dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, para que possamos permanecer, né, cumprindo as leis divinas. Muito obrigada pela presença de todos, pela possibilidade, e até semana que vem. Semana que vem. Obrigado, Gabriel, Larissa, e agradecer de coração a presença de vocês, dizer que é realmente importante a gente manter esse contato, não só para cumprir, né, o nosso cronograma, mas para que a gente possa ter esse contato semanal aí com o nosso estudo. Isso traz para nós, para o nosso lar, para a nossa família, uma energia muito boa. Gratidão aí pela presença de todos e até a próxima.
Escala. Ah, escala, Matheus. Matheus, escala. Vamos lá. Obrigado, Vamos lá. Ana. Quem faz o quê? Deixa eu só colocar aqui. Cadê o nosso grupinho? Vamos lá. Quem faz a leitura inicial? Eu faço. Como é seu nome? Ana. Desculpa. Ana. Ana fará então a leitura. Agenda. Leitura da agenda. Ok, próximo. Agora leitura do Evangelho, né? Eu posso fazer. Quem? Gabriel? Tem mais alguém? Alguém falou antes? Se eu quiser, sem problemas. Gabriel é o Evangelho, né, Gabriel? Isso. Pode bater o martelo. Beleza. Gabriel é o Evangelho. Agora tem as vibrações. Denise. Ei, Lenice, Denise. obrigado. Lenice? Helenice. A Helenice. Uhum. Helenice, vibrações. Vibrações. E prece final? Rosângela vai fazer pra gente, Rosângela, semana que vem? Rosângela? Não. Não? Não, estou preparada. Prece final. Eu faço, Matheus. A Ivana. Ivana? Faltando a prece inicial. Ah, falta a prece inicial, verdade. Quem faz Posso a prece fazer inicial? também. Posso fazer Ivana? também. Faço também. Beleza, Ivana. Já vou colocar aqui. Vou colocar lá no nosso grupinho já, tá? Ivana, prece inicial, né? Prece inicial. Para não esquecermos, então, a Ana, a leitura da agenda. A Ivana faz a prece inicial. O Gabriel faz o evangelho. A Helenice faz as vibrações. E a Ivana faz a prece final. Beleza. Fechado? Fechadinho. Beleza. Vou soltar lá no grupo, hein? Tá Valeu. ótimo. Obrigado, Já Matheus. tá aí com você já. Beleza. Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a Tchau. todos. Boa Obrigado noite. pela Tudo Tudo de bom pra presença. vocês. Tchau. Tudo de bom. Tchau, Tchau. obrigado. Tchau. Ô, Jorge, pode seguir para mim? Fecha para mim. Uhum.